pessoal, estamos de volta aqui com o nosso podcast No Flow do Prana! E hoje a gente tem uma convidada muito, muito especial. É a minha professora de Kundalini Yoga, que eu já falei para vocês, ela é minha musa, minha deusa, e me incentiva, me inspira muito, muito, muito. E eu estou muito honrada de tê-la com a gente aqui. E ela vai aprofundar um pouquinho mais, vai contar como a Kundalini Yoga chegou na vida dela, enfim. A gente vai dar um mergulhinho ainda mais profundo com essa diva, Fernanda Diniz, a Cal Diva. Bem-vinda. Bem-vinda. Vamos fazer só um parênteses, porque antes dela ser a sua professora de yoga, como é que a gente conheceu ela? Quer dizer, você conheceu ela primeiro, rapidamente. Tem isso, gente. Olha só. Eu conheci a Fernanda num comercial que a gente gravou em Paris para um chinelo. Não vou falar, vou fazer propaganda do chinelo, não. Ai, a gente se conectou lá e depois na carreira de modelo seguimos juntas, que foi onde nos conectamos. E trabalhamos bastante juntas em vários comerciais. Sim, comerciais, vídeos e hoje eu digo para vocês, assim, é a minha família espiritual, são minhas soul sisters. Oh. É isso, passo a palavra aí para a Roberta falar um pouquinho também e a Fernanda. Só queria fazer essa introdução, né, porque a gente se conhece e acho tão interessante que a gente teve uma carreira anterior que é meio superficial, vamos dizer assim, né, muito aparência, e a gente enveredou para a espiritualidade, que é uma coisa bem densa, sabe? E eu acho essa conexão muito... Não vou dizer atípica, né? Mas as pessoas olham o modelo como só um objeto, né? Que não, sei lá, não pensa, não tem uma profundidade, né? E a gente, cada uma no seu caminho, foi traçando essa trajetória espiritual. Eu acho interessante. Super. E, assim, o que me toca bastante também com a Fernanda é que eu participando desse momento dela, da formatura dela e experimentando a Kundalini Yoga, transformou minha vida nesse lugar também. Chega de falar da gente. Isso. E vamos para a Cal Diva, Fernanda Diniz, nossa querida convidada. Ai, gente, muito bom estar aqui, um prazer, assim, gigante, e muito legal, a Roberta falou sobre a nossa história, né, muito anterior à espiritualidade, ao autoconhecimento, às práticas integrativas. E realmente é muito legal ver como cada uma foi costurando o seu caminho, e não que a gente esteja no mesmo lugar, porque é um lugar que a gente sabe que está sempre em movimento, a gente vai só, né? A espiritualidade é um pouco isso, quanto mais a gente mergulha, mais a gente vê que pode ir mais fundo, mas é muito legal, cada uma no seu tempo, no seu processo, a gente poder estar trocando aqui juntos. Então, muito obrigada pelo convite, Vá, Rô. E então, eu acho que o Kundalini Yoga chega na minha vida, o yoga, de certa forma, tarde, assim, pro padrão, né? Por exemplo, a Vanessa, eu sei que pratica yoga desde que eu conheci ela como modelo, ela já praticava, né? Ela já era praticante. E eu fazia passeios, assim, breves pelo yoga nas viagens, né? Eu viajando mesmo como modelo, eu experimentei, fiz algumas práticas no México, fiz algumas práticas na Espanha, quando eu já estava estudando, porque só para falar um pouquinho, assim, da minha trajetória, eu venho de uma família, assim, muito acadêmica e comecei a trabalhar como modelo muito jovem e comecei a viajar muito jovem, mas o estudo sempre fez parte, assim, sabe? Sempre foi algo que eu nunca abandonei. Eu fazia pausas, hiatos sem estudar, mas eu voltava para estudar. Então, eu sou formada em jornalismo, depois eu fiz mestrado em antropologia e hoje eu estou totalmente dedicada ao Kundalini Yoga. E antes de ficar dedicada ao Kundalini Yoga, eu trabalhei com educação, numa empresa de educação, de criação de conteúdo educacional, produção de conteúdo e pesquisa. Então, parece um caminho muito doido e muito eclético, mas ao mesmo tempo hoje eu vejo como tudo se conecta também.
né? Como nada é por acaso, né? Sim. Que, assim, então, eu sinto que eu estou conseguindo unir todas essas... Nada foi à toa, sabe? Nada do que eu estudei, ainda que eu não use de forma prática, de alguma forma faz parte do meu repertório. Sim, E isso aparece nas minhas práticas, aparece... tá somando agora no meu momento de vida como professora de Kundalini Yoga, como professora de formação, que eu estou me tornando agora também. Então, tudo isso está somando, assim, eu sinto que eu estou unindo o lado prático com o lado acadêmico também no yoga agora. Mas, voltando assim, né, aos começos, eu acho que o Kundalini Yoga chega na minha vida num momento de muita revolução e bagunça interna. Eu acho que eu estava num momento difícil, talvez eu nem tivesse consciência que eu estava tão difícil, mas eu acho que eu estava em sofrimento. Hoje eu vejo com muita clareza, né? A gente estava até conversando hoje sobre uma etapa nossa no mundo da moda, que a gente também não reconhecia o nosso sofrimento. Hoje a gente consegue ver que tinha muito sofrimento ali envolvido. E eu acho que eu estava numa fase já madura, já com filhos, 2 filhos, né? Segundo casamento, mas estava num momento de muita confusão interna, que eu acho que tinha a ver com um autoconhecimento superficial que eu tinha até então. Eu já tinha passado por muita coisa na vida, mas sempre muito para fora. Sempre muito, sabe? Uhum. E eu estava me aproximando dos 40, nesse momento que o Kundalini Yoga chega na minha vida, como aluna ainda, sabe? E eu acho que eu estava buscando mesmo, venho de uma família muito cética, uma família, né, maravilhosa, mas que realmente não me trouxe esse incentivo mesmo de buscar práticas, mais de olhar para dentro, ou então de alguma conexão, não com religião, mas com espiritualidade ou com religiosidade. Então, foi uma busca que eu fiz, assim, em vários momentos da minha vida, já mais velha, mas não em viagens, mas sempre ficava meio no meio do caminho, eu não conseguia aprofundar. Frequentei o budismo uma época, mas parei, depois frequentei uma época o centro kardecista, eu sempre encontrava pontos de conexão, fui no candomblé com a Vá, e assim, tudo fazia sentido, mas eu acho que eu ainda não tinha encontrado um lugar em mim, sabe? Tinha se identificado, assim. Eu acho que eu até me identificava em vários aspectos, mas aquilo eu não conseguia internalizar aquelas práticas e realmente tornar aquilo um ritual meu, assim, que fazia sentido no meu dia a dia. E eu acho que o Kundalini Yoga chega nesse momento que eu estava precisando disso e me trouxe eu sinto que foi uma grande âncora, assim, que me deu uma aterrada. No momento que eu estava muito dispersa, muito confusa, me deu uma aterrada e me trouxe uma disciplina que eu não tinha, uma disciplina que foi construída de dentro para fora, porque não tinha ninguém ali falando você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, mas eu comecei a sentir que aquela prática me fazia bem, me organizar, e eu comecei a querer mais. E a minha professora, eu lembro que ela falava isso, era uma professora que dava aula na casa dela aqui no Rio, e era à noite, durante a semana, eu trabalhava nessa época numa empresa de educação, que eu trabalhava muitas horas ao dia, e eu, mesmo cansada, eu lembro que eu não faltava aula, era uma aula uma vez por semana só, mas que eu realmente sentia o efeito a semana toda. Isso era uma coisa que me impressionava, assim, eu falava, porque ela me falava, eu falava, mas eu quero fazer mais vezes, ela só dava aula uma vez por semana. Nesse momento, ela já estava meio que parando, ela já estava fazendo outras coisas, mas ela ainda dava aula. Ela falava, não, mas você vai ver que uma vez por semana no Kundalini Yoga faz efeito. É um efeito que você vai sentindo ao longo da semana, você vai decantando aquela experiência e você pode fazer a sua prática sozinha também. É recomendado você ir construindo uma autonomia. Então, essa professora foi muito importante nesse começo, porque ela foi me ajudando a construir essa autonomia. E eu conversava um pouco com ela, me abria um pouco assim, o que estava acontecendo em linhas gerais na minha vida, e ela me passava sadhanas, que são práticas de repetição. Sadhana é um caminho espiritual, né? Sim. Sadhana, a gente, em todas as linhas de yoga, a gente tem esse termo, né? O do sadhana, qual é o seu sadhana? E no Kundalini Yoga, o sadhana, ele tem esse caráter, assim, de repetição, de você repetir uma mesma prática por determinado período de tempo. Então, eu fazia práticas no tempo mínimo, que a gente considera que são 40 dias, né?
E a gente fazia... Então, ela me passava sadhanas e aquilo foi me organizando. Eu comecei a ter muito prazer de realmente acordar mais cedo antes do dia me tomar, porque eu era engolida pela rotina, filhos e trabalho, e funções, e contas, e meus pais. Todo mundo, né? E aí o sadhana me dava um momento que era um momento meu, comigo, e me qualificava para eu lidar com todo esse estresse também. Eu comecei a falar, nossa, uau, isso tá fazendo sentido, tá fazendo efeito. E fiquei praticando. Isso foi em 2016 que eu comecei a praticar. Mas fiquei como aluna praticando um tempo, até que a minha professora viajou. E ela me deixou... lembro que eu fiquei até chateada, né? Eu falei, como você vai viajar lá? Eu vou para a Índia. Aí eu falei, mas eu vou ficar órfã. Ela, não. Aí ela me indicou várias professoras. Várias não, porque não tinha tanta gente do Kundalini no Rio nessa época. E era presencial, era antes da pandemia. Então, ela me indicou algumas pessoas que eu não conseguia encaixar a minha agenda, horário, sabe? Então, eu ficava indo meio de turista na aula da Simira, que depois foi uma outra professora muito importante para mim. A Simira, a Carol. Então, e aí foi isso, assim, eu comecei a praticar com a Simira muito de vez em quando, até que eu fui me dispersando de novo. A vida foi me tragando e o Kundalini ficou nesse lugar que eu já conhecia várias práticas, então, de vez em quando eu voltava para aquelas práticas, mas perdi um pouco a disciplina, deu uma bagunçada. Isso depois de, sei lá, eu acho que em 2018, mais ou menos. E aí, em 2018, acontece da vida dar uma bagunçada maior, que foi que eu sou demitida do trabalho, que eu tinha uma estabilidade, já tinha um título, assim, digamos assim, eu era gerente de arquitetura, de aprendizagem, um nome todo bonito. E eu gostava do que eu fazia, mas, ao mesmo tempo, eu gostava, mas de um lado que eu já estava numa busca de outra coisa, mas eu ainda não sabia o que era, sabe? Mas, ao mesmo tempo, eu não me permitia isso, que eu falava, gente, estou já com 40 anos, vou ficar nessa busca eterna, que palhaçada, sabe? Já estou aqui com carteira... Estou com carteira assinada, vários benefícios, vou ficar onde é que eu estou, sabe? Mas aí, daí, de repente, você fica sem nada. Aí eu falei, aí na hora me deu aquele abalo do ego, assim, poxa... Aquela coisa também, falando de segurança, que as pessoas acham que estão seguras, mas nada é seguro. Nada é seguro, exatamente. Aí me deu, no primeiro momento, uma super insegurança e uma baque, assim, na autoestima, mas logo eu vi que aquilo era uma oportunidade. Abriu um campo, assim, e eu tinha voltado para a prática com a Simira num momento que eu estava super ansiosa, e eu busquei ela para me ajudar a sair dessa ansiedade, assim, foi realmente um dia eu saio da terapia e eu senti que a terapia só não estava dando conta, e aí eu falo, cara, eu preciso voltar a praticar. Me veio assim, esse insight, preciso voltar a praticar, vou agora tinha um espaço físico nessa época, eu fui direto para o espaço físico, sem saber se tinha aula na hora, sabe? Cheguei no horário que ia começar uma aula. Aquelas coisas da vida. Assim, eu lembro desse dia até hoje, porque começou um temporal, eu cheguei um temporal interno, assim, eu lembro que eu estava assim, e eu cheguei para ela só olhou para minha cara, você tá bem? Eu falei, mais ou menos. Mas eu tô aqui. Ela, então tá tudo certo, vamos praticar. E aí, como estava um temporal, não chegou ninguém para aula. Aí a gente conversou um pouquinho, ela falou assim, olha só, eu senti a partir do que a gente está conversando, eu vou mudar a prática, eu vou trazer uma prática que eu acho que vai te ajudar. Ela me deu uma aula personalizada esse dia que eu lembro que eu saí da aula, assim, falando, cara, não é que tudo mudou, estou curada, não isso, mas, assim, eu senti que uma janela se abriu, que eu podia respirar, que eu podia pensar melhor sobre as coisas, sabe? Eu lembro que eu sou muito grata a ela, realmente ela foi muito importante nesse momento, e eu fiquei cada vez mais apaixonada por essa tecnologia que é o Kundalini Yoga, que tem uma infinidade de práticas voltadas também para essa autorregulação emocional. Eu estava precisando, o meu momento era de turbulência emocional. Sim. Então, me trouxe um pum, sabe? Assim, parece que é um reset mesmo, assim, uma chuveirada forte que você sai daquele momento de pânico e consegue olhar com mais clareza para as coisas e buscar estratégias para, sabe? Eu consegui sair de um momento que eu estava com muita ansiedade, quase que uma espécie de início de pânico, sabe? Umas paranoias. Porque tinham acontecido situações também, não era da minha cabeça totalmente. Sim. Mas sem entrar nesse detalhe, desde esse dia, com ela, eu volto a praticar. Aí eu falo, agora eu preciso voltar. Aí eu voltei super sério, e foi justamente nessa época que eu sou demitida, e eu continuo praticando, e aí um dia, depois da aula, ela fala para mim, Fernanda, olha só, vai abrir uma turma de formação aqui no Rio. Você já pensou nisso? Ela falou assim,
eu vejo que você não está aqui para... Ela me falou uma vez assim, você não está no Kundalini Yoga só de visita. Aí eu falei, pode ser, será? Eu falei, mas para aprofundar, eu acho que eu gostaria, porque eu gosto de estudar, vou adorar saber mais da filosofia e tal. Mas eu não me imaginava, eu falava assim, mas acho que dar aula não, imagina, tipo assim, tenho já 40 anos, vou começar, assim, tá, vou outra profissão, né, eu já passei por tanta coisa. Ela, não, começa a fazer, e aí se abre para o que o universo for te apresentar. E aí foi assim, cara, eu comecei a fazer a formação e eu lembro durante a formação no começo eu ficava repetindo isso, que a gente tem que se apresentar, né, eu falava, não, tô aqui porque... né? Sou jornalista, sou antropóloga, sou isso, sou aquilo. A gente vem com nossos títulos, né? Sim. Estou aqui só aprofundando, porque eu sou uma eterna, né? Eu sou curiosa, gosto de estudar, sou CDF e tal. Mas, assim, não vou dar aula, não. Eu ficava... No começo eu negava esse lugar de dar aula, sabe? Como se... Não sou tão boa para isso, entendeu? Assim, tipo, não, sabe? Vocês já são professores de yoga há muito tempo, eu tô só chegando ainda. Porque na formação tem várias pessoas que já são professores até de outras linhas que vão fazer formação com Kundalini Yoga, mas tinha muita gente iniciante também. Mas eu tinha esse escrúpulo, assim, de achar que eu não podia querer virar professora com 40 anos. Uma maluquice, né, da minha cabeça. Que a gente coloca, até que Mas daí, cara, no meio do curso eu já... caiu a ficha, eu falei, cara, eu quero dar aula. Eu comecei a dar aula no meio do curso já para a turma mesmo, né? A gente tem essa oportunidade de praticar com a turma e aquilo foi fazendo muito sentido e aí foi isso. Foi um caminho que foi muito natural, que foi se criando e foi fazendo muito sentido. Até que eu realmente me torno professora, né, no início de 2020 e eu estava perto de fazer 42 anos, que é uma idade simbólica no Kundalini Yoga, né? Mas, enfim, acho que já estou falando demais, vou deixar vocês falarem. Então, Fê, você pode falar um pouquinho mais desses ciclos da Kundalini Yoga? Tá, eu realmente, no Kundalini Yoga, a gente fala muito dos ciclos da vida, né? Que a gente tem várias etapas da nossa vida, que tem vários simbolismos e que a gente pode olhar para a nossa vida e usar esses ciclos também como ferramenta de autoconhecimento, para você tomar decisões. E foi uma sincronicidade muito grande que eu me torno professora com 42 anos, quando eu estava completando um dos ciclos da consciência. Porque no Kundalini a gente tem ciclos da consciência, que são de 7 em 7 anos, ciclos da inteligência, que são de 11 em 11 anos, e ciclos de vitalidade, que é de 18 a 18 anos. E o ciclo da consciência seriam esses setênios, né? E que tem a ver com você realmente... são momentos da vida, não é que você só vai olhar para isso de 7 em 7 anos, mas tem momentos chaves que, se você olhar, talvez fazer uma linha do tempo da sua história e ativar a sua memória... já está fazendo os cálculos aí, né, gente? De repente você vai pensar, nossa, com 21 anos, né? Em que momento você estava, sabe? Que são momentos onde é hora de você olhar realmente para aquilo que está fazendo sentido para você, momentos de revisão. Sabe, será que o que eu estou fazendo está realmente fazendo sentido com os meus valores? O que eu quero da vida, né? 21 anos é muito fácil a gente pensar que é um momento de... Muita gente, às vezes, já está na faculdade ou não está, independente das escolhas, mas são momentos da vida de tomada de decisões que a gente começa a olhar um pouco para esse lugar dos valores. E mesmo quando a gente é criança, mais novo, a gente começa, com os 7 anos, sair desse lugar que é muito você, eu, começa a se relacionar mais com o mundo, começa a entender melhor a sua identidade, quem é você, né? Quais são... Então, os ciclos de consciência tem a ver com esse lugar de um mergulho mais profundo nos seus valores, naquilo que faz sentido para você. E eu estava fazendo 42 anos, me tornando professora de Kundalini Yoga. E eu fui percebendo esse sentido ao longo do curso, assim. Essa ficha foi caindo, assim. Eu acho que a minha mente negava no começo o meu lado mais racional, assim, intelectual, mas o meu coração, a minha intuição começou a me chamar. E eu comecei a deixar isso comandar. E aí, aos poucos, a coisa foi se integrando. A mente, o coração, consciência. E eu falei... Cara, tá tudo certo, é isso. Eu sou professora de Kundalini Yoga e parei de negar isso, sabe? Ao longo do curso mesmo. E realmente, assim, eu me formo e as portas se abriram muito rápido, assim. E mesmo tendo... A pandemia foi muito imediata, a minha formação, mas
mas eu acho que é um pouco esse lugar de quando a gente aceita e a gente entende o que faz sentido para você, quais são os seus valores, quais são os seus propósitos, e começa não só a entender na teoria, mas começa também a agir, né, manifestar esse propósito no mundo, as portas vão naturalmente se abrindo. Não que você não tenha que fazer movimento. Tudo flui. Flui. Exatamente. É o flow. Você entra num estado de fluxo, né? Eu acho que isso foi acontecendo comigo. E aí foi, enfim, passei por vários momentos dessa trajetória depois que eu me formei. E aí tem o ciclo de inteligência, né, que é de 11 anos, que a gente também é importante olhar para eles também, porque o ciclo de inteligência falam muito mais de uma forma prática de como é que você cria estratégias práticas para manifestar aquilo que a sua consciência está te direcionando, assim, tá te apontando, sabe? A consciência meio que aponta um caminho, é como se fosse esse GPS que aponta o caminho. A inteligência é você ali no volante. Peraí, que caminho que eu vou pegar? O Waze da minha consciência está me mostrando aqui várias rotas. Qual que eu vou escolher? Como eu vou manifestar, sabe? Isso que a minha consciência está me mostrando. Então, esses são os ciclos de inteligência. Então, é um momento que é interessante a gente parar para pensar se as estratégias estão corretas, se está na hora de dar uma pausa, recuar. Porque, às vezes, a gente fica insistindo num negócio ali, porque, às vezes, é o nosso propósito, mas talvez é só mudar um pouquinho a forma, né? Porque a sensação, em vez de abandonar o propósito, mudar a forma. Porque, às vezes, tem pessoas que desistem, né, do propósito, porque falam, não sei, pensei agora no campo da atuação. Deve ter muita gente que talentosa, mas que não está conseguindo, né? Aí desiste. Não, vou trabalhar numa loja ou fazer qualquer outra coisa, porque esse negócio nunca vai me dar dinheiro, nunca vou ter projeção. Sim. E às vezes não precisa desistir do seu propósito. É pensar em transformar. Como você, né? Como a sua inteligência pode te ajudar a criar outros caminhos, outras estratégias, outras formas de você manifestar o seu propósito, né? Sim. E às vezes é isso. Às vezes talvez não seja ser atriz de televisão, mas você pode trabalhar com teatro de outra forma, né? Sim. Você pode ensinar, sei lá, tô viajando aqui. Sim, pode ensinar, pode dublar, enfim, mil coisas. Mas, enfim, esses são os ciclos de inteligência. E tem um ciclo de vitalidade, que tem muito mais relação com o corpo físico, mas não só com o corpo físico, assim, porque, por exemplo, de 18 em 18 anos, a gente com 18 anos, a gente está no auge da vitalidade, como se a gente fosse nessa curva crescente. E com 18 anos você pode tudo, né? Mas aí super-herói. E não quer dizer que depois é só ladeira abaixo, não é isso. Assim, eu me sinto, tô com 47, eu me sinto com muita vitalidade, mas você vai descobrindo também, o ciclo de vitalidade fala da gente também ressignificando a vitalidade, entendendo que a vitalidade não é só física, que vitalidade também é um estado de consciência. Sim. Que vitalidade é uma outra relação com a sua mente, uma relação mais saudável com a sua mente, te traz vitalidade, porque o estresse, a mente que fica lá, aquelas intrigas mentais, são uma grande dreno da vitalidade também. Então, a vitalidade é tudo isso, e a maturidade vai ensinando isso também, né? Então, muitas vezes, e não é à toa que a gente vê pessoas, às vezes, né, que já passaram dos 60 e muito mais que 60, mas que às vezes demonstram muito mais vitalidade até do que gente que está no auge da carreira, com 30 anos, 35, mas que está com uma vida, com um estilo de vida, às vezes, com hábitos tão ruins e com tanto estresse, com tanta demanda externa consumindo, que parece que a vitalidade vai para o ralo. E às vezes não é nem a vitalidade física, de repente essa pessoa até faz um exame de sangue e está tudo bem com ela, mas ela não se sente bem, ela se sente esgotada. Que falta e a pessoa que está com 80 anos, 70, às vezes está se sentindo plena, né? Assim, nesse sentido, assim, apesar do corpo não responder mais tão bem, tem uma dorzinha de joelho ali, tem isso, tem aquilo, mas tem uma força interna diferente, né? Isso também é vitalidade. Com certeza. E o que você sente que te levou a praticar? Qual foi o approach assim que te conectou? Você falou, nossa, eu quero fazer essa prática. A prática do Kundalini, do Kundalini especificamente. Sim. Eu sempre brinco que o Kundalini Yoga me flechou, né? Tipo, cupido, né? Porque eu tinha passado já pelo Ashtanga, pelo Hatha, e alguma, não sei, não lembro agora, mas eram passagens assim meio breves também. Eu acho que assim,
foram momentos da vida que eu também talvez não estava tão madura, tão aberta para entrar numa prática de yoga com seriedade. E aí, não sei se foi por acaso ou não, o Kundalini Yoga chegou na minha vida no momento que eu estava mais aberta e estava precisando. Mas eu acho que, assim, eu acredito muito nisso, assim, eu sou muito aberta e gosto de praticar outras linhas também. Nunca estudei profundamente nenhuma outra linha, mas já fiz cursos. Tenho um professor de Vinyasa que eu amo, que é o Ale Toledo. Já pratiquei com o Marcos Rojo, Hatha Yoga. Então, aprendo muito com esses professores diversos. Aprendo muito com os meus colegas do Yoga de Rua, que são cada um projeto que eu trabalho que realmente me abriu muito para conhecer mais sobre o Hatha, sobre o Vinyasa. Mas o Kundalini, para mim, entrou num lugar assim, muito arrebatador. Eu acho que eu mencionaria 3 aspectos. Assim. O aspecto da autorregulação muito rápida que o Kundalini produz. É uma prática que tem esse poder de acionar uma autorregulação, uma resposta de relaxamento do corpo muito rápida. Então, quando você está vivendo uma situação de estresse, uma situação que você não consegue focar em nada, porque você está, às vezes, sendo, como é que se fala, bombardeada pela realidade. Sim. É uma prática que te traz um aterramento e um respiro muito rápido, assim, para você conseguir quase que... Você sai do turbilhão e consegue olhar a situação um pouco de cima, assim. Então, essa era sempre a sensação que eu tinha no pós-prática de Kundalini Yoga, de uma certeza de que, não, vai ficar tudo bem. Meu corpo está dizendo isso, assim, eu não sei como ainda, mas assim... E era uma sensação que perdurava, que não era só imediata, mas é óbvio que com a prática constante, com a prática da meditação, principalmente, o Kundalini Yoga trouxe para a minha vida essa disciplina com a meditação, que eu nunca tinha conseguido. Então, assim, independente do yoga, eu já tinha tentado meditar em diversas técnicas, através do budismo, através da meditação transcendental, até mesmo no kardecismo. Mas eu não tinha ainda desenvolvido a disciplina da meditação e também eu sentia essa dificuldade mesmo, a mente muito dispersa. Eu falava, talvez a meditação não seja para mim, porque eu sou uma pessoa mais agitada, apesar de ser professora de yoga. Quem me conhece sabe, eu sou da dança, sou do carnaval, sabe, eu tô para lá e para cá, faço 1000 coisas ao mesmo tempo. A Vanessa vive falando... Roda pratinhos! Um dos motivos dela ser minha musa é a quantidade de coisa que ela dá conta e com perfeição. Isso para mim é admirável e muito inspirador. Eu acho interessante você falar essa coisa da meditação, porque sempre quando eu medito, Vanessa também, e sempre quando a gente fala, né, acho que com as pessoas têm essa resistência, porque acham muito difícil. Ah, não, meditação não é pra mim, minha cabeça não para, não sei o quê. Gente, 100% do ser humano é assim. Sim. Assim, tá, 99% quem é iluminado, já veio na Terra iluminado, tudo bem. Mas assim, 99% das pessoas têm a mente. A gente vive num mundo que é, tipo, acelerado 1000 por hora. Então é normal. Mas eu acho que é interessante seu relato para falar que é possível. Somos 3 pessoas aqui, que a gente não é... Ah, não, é possível. Né? A gente... Não, se eu consigo meditar, qualquer um consegue. Não, mas tô brincando, mas é sério. Nesse momento, então, quando o Kundalini chega, eu estava extremamente agitada e com muita confusão e uma certa imaturidade emocional também, eu acho que a meditação foi uma grande chave que virou, assim, para mim. Por que o Kundalini Yoga e o que tem a ver o Kundalini Yoga com a meditação? Assim, todo yoga, né, traz a meditação e o yoga são... tem gente que separa, eu não separo, eu acho que são tão integrados, são ferramentas que estão juntas ali. E no Kundalini, não, assim, isso não se separa mesmo, assim, toda a prática de Kundalini Yoga vai ter a meditação em algum momento. Ela vai quase sempre terminar com uma meditação, e além da prática completa, que são os kriyas, que a gente chama, são as séries, a gente tem essa proposta de estar sempre fazendo um sadhana pessoal. Você, como aluno ou como professor, a gente tenta manter uma prática regular com alguma meditação. Não necessariamente tem que fazer o sadhana de 40 dias. Você pode fazer sadhanas mais curtos, não tem essa regra inflexível. Nesse começo, eu quis seguir porque eu estava precisando dessa estrutura. Então, eu segui
40 dias certinhos, tentava fazer certinho. Óbvio que acontecia uma coisa ou outra, mas, assim, conseguia fazer bastante bem os 40 dias, mas não tem essa obrigação. Mas o importante é você repetir uma mesma prática, pelo menos por um determinado período, até para você ir criando uma intimidade com a prática, você ir aprofundando. E o interessante do Kundalini Yoga, em relação às meditações também, eu acho que abre um campo, porque tem muitos estilos de meditações diferentes, tipos de meditação. Então, assim, porque às vezes para uma pessoa que está vindo de ou uma pessoa que é mais agitada, ou que está vindo de um momento mais complicado da vida, ou enfim, ou pessoas até que são extremamente criativas, que a mente não para. Às vezes você pedir para essa pessoa de imediato sentar e ficar 1 hora observando só a respiração em silêncio, isso pode ser pode ser quase uma tortura, né? Sim. E a pessoa fala, cara, eu não quero fazer isso, eu não dou conta, isso está me fazendo mal, está me deixando mais ansioso ainda, sabe? Sim. Então, às vezes, então, determinadas práticas, para uma pessoa que está iniciando, às vezes é importante que sejam meditações mais ativas, meditações que tenham mais âncoras, né? Eu chamo de âncora, que são elementos onde você pode ajudar a focar a sua mente. Então, ferramentas. O Kundalini tem meditações que a gente usa várias ferramentas para trazer a mente para esse foco. E uma das ferramentas principais é o som. O Kundalini é conhecido também como a yoga do som, então tem um estudo muito aprofundado do uso da ciência do som, Nadi Yoga, que são os mantras, são os Shabbats, que são o próprio ritmo, a forma como a língua toca na boca, tudo isso gera efeitos no corpo através da vibração que você vai criando. Existe uma forma de você vibrar o som, inclusive em silêncio, só mentalizando o som. Então, são várias técnicas de uso do som. Então, o som é uma grande âncora que ajuda a focar a mente. O movimento do corpo, tem meditações ativas, tem meditações que a gente dança, tem meditações que a gente toca em pontos específicos do corpo, tem meditações que a gente exercita a nossa resiliência, que a gente sustenta o corpo provocando um estresse temporário, provocando um mecanismo de alostase, que é justamente você tirar o corpo do equilíbrio para depois ter a volta à homeostase, que é o equilíbrio. Então, você provoca, eu gosto de pensar em algumas meditações do Kundalini Yoga como se fosse um banho de cachoeira muito gelado, que vai te dar um pum, vai te dar um sacode, mas que depois você vai para um relaxamento profundo. Aí depois de você tomar esse momento de choque, você entra num estado contemplativo muito profundo, que você consegue ficar em silêncio, sem fazer nada, sabe? Mas você precisou... Olha que interessante, porque se a gente for puxando para o esporte, né? Hoje em dia, a gente fazer choques físicos, né? Você está falando do banho de cachoeira, mas para a própria crioterapia, que você entra numa banheira muito gelada de gelo e sai. Então, isso para o cérebro tem um efeito, entendeu? Então, só que aí você está falando através da meditação. Total. Através da meditação, através de alguns crias, também algumas séries. Mas, assim, então tem vários estilos de meditação. E tem meditações também totalmente contemplativas, silenciosas, só focando, né, em diferentes pranayamas. Tem meditações que você vai aliar o pranayama com o mantra. Então, assim, realmente seria muito difícil listar todas as... É como se fosse, assim, várias ferramentas e várias combinações que a gente vai fazendo através dessas ferramentas. Então, são tantas técnicas meditativas para você experimentar que alguma você vai se identificar. E vai ser a sua porta de entrada. Mas não é que significa, pronto, encontrei a minha técnica, só gosto de meditar dançando, é só assim que eu vou meditar. Não é essa a ideia. A ideia é que você encontre a técnica que te ajuda a quebrar a sua resistência e a partir dessa técnica abre um portal. Aí você entrou nesse universo da meditação, e aí você começa a experimentar. E você vai experimentando, vai ter dias que vai ser mais fácil, vai ter dias que você vai falar... Eu mesma, como professora, já praticante, tem dias que falo, nossa, hoje na meditação eu acho que eu consegui meditar, né? Os 30 minutos que eu fiquei ali, eu meditei só 10, porque os outros 20 eu fiquei fazendo conta. Porque às vezes acontece, né? A sua mente está mais, né? Você está preocupada, tem muita coisa para resolver, está planejando aula na cabeça, né? Acontece, né? Então, assim, mas faz parte, né? A meditação é um processo... assim como a vida, né? De altos e baixos, inconstante, impermanente, mas é um exercício muito interessante, porque a gente vai
exercitando, praticando essa autoobservação, né? E essa autopercepção, enfim, a Vá pode falar até melhor do que eu, assim, uma meditadora há muito mais tempo até, mas eu acho que falando do Kundalini, foi isso que me conectou. Para mim, ele abriu esse portal para o campo da meditação. Através do som foi algo que me conectou muito, assim como através da vibração a gente consegue trabalhar esse foco mental, a gente consegue trabalhar também a mobilização da energia, e é uma prática que também me trouxe muito esse lugar do aterramento, do grounding, sabe? De trazer mais pé no chão. Eu sou Sagitário, sempre fui nômade para lá e para cá o tempo todo, e eu acho que estava precisando desse enraizamento. O Kundalini Yoga me ajudou a aterrar, e é muita, sabe, quando você às vezes é uma pessoa muito criativa, você tem dificuldade de manifestar suas ideias, tem muita coisa no papel e pouca coisa que você coloca em prática. Então acho que me ajudou muito nesse lugar de colocar realização, né? Ação. Então porque eu acho que traz esse aterramento. E um outro apelido do Kundalini Yoga que eu acho bem interessante, que é o Yoga dos paradoxos, né? E eu sempre me identifiquei com isso também, yoga do som, Yoga dos paradoxos, Yoga da consciência, tem vários apelidos, né? E dos paradoxos é um pouco esse lugar do autoconhecimento, da gente parar de brigar com as nossas características paradoxais, que a gente, né? Pô, ai meu Deus, eu ficava muito em crise, eu tenho que escolher entre ser isso ou ser aquilo, né? A gente não pode ser o E, é sempre ou, né? Integrar, né? Então, eu sou uma pessoa que, né, sou muito para fora, eu sou muito não sei o quê, eu tenho energia masculina muito forte, sempre fui, né, mais pragmática de fazer, de realizar. E aí você fica... a gente vai criando estereótipos, né? E quando a gente começa a entender que a gente é tudo... Não, eu tenho um masculino muito forte, mas eu também tenho um feminino. Sim. Eu posso integrar. Eu posso ter as duas coisas. Eu não preciso ser uma coisa ou outra, né? Então, sim. Você não precisa ser... a gente vive de rótulos, né? A gente vive... o mundo rotula a gente já começa falando, eu sou... Fernanda e sou professora de tipo... Mas você está fazendo aquilo, mas você não é aquilo, entendeu? Exato, eu estou, né? Eu estou professora. Mas eu acho que é isso, assim, entender que tá tudo bem ser do yoga e ser do carnaval. Eu sou essa, inclusive. Tá tudo bem, né? É isso, assim, você conectar... enfim, eu acho que se a gente for parar para pensar, tem muitas características paradoxais que entram na nossa vida e no sentido que a gente não precisa entender elas como dualidades que brigam, e sim como aspectos... O Hatha Yoga fala muito disso também, né? Dessas polaridades que se complementam, né? O Sol e a Lua, o masculino e o feminino. Na verdade, a gente precisa... mas a gente entender isso de forma mais profunda na nossa vida. Se a gente olhar, a gente tem muitas contradições que podem ser complementares, sabe? Que a gente não precisa ficar em sofrimento tendo que resolver. E sim, você, sabe, integra, pega o que tem, né? E também tenta deixar de fora aquilo que não está te ajudando muito, sabe? Não é negar, mas é tipo assim, eu sou uma pessoa mais reativa. Né? Sempre fui uma pessoa mais esquentada, mas como que eu posso lidar de forma mais inteligente, madura com essa minha característica? Né? Sendo mais amorosa, em outros contextos, exercitando a calma, a paciência. Não vou deixar de ser explosiva, mas eu vou dosar melhor essa explosividade, porque eu posso ser explosiva, eu posso ser raivosa em certos momentos, mas eu posso ser amorosa, extremamente afetiva, extremamente calma e paciente também. Essas coisas convivem, né? E você vai para o lugar da escolha. Você escolhe esse momento. Você entende que esse momento ele precisa ser resolvido com uma explosão. Não, esse momento... Vou dar um passinho para trás, eu vou bem devagar. Eu sinto que a yoga traz isso, esse lugar da escolha. Sim. Né? Você pela não consciência. Nega, exatamente. Porque a gente tem a consciência. Exatamente. Você sai do lugar da reatividade e você vai para o lugar da escolha das ações que você toma nos eventos da sua vida. Exato. E você começa a perceber isso na prática física, né? A própria prática de asanas, os kriyas, do Kundalini,
porque tem crias que mexem muito com você, tem crias que eu lembro que eu ficava irritada comigo durante a prática, sabe? Assim, numa intriga mental, às vezes falar, nossa, por que eu tô fazendo isso? Não sei o quê, sabe? Tá chato, tá me machucando, tá não sei o quê. Eu no início do passo. Você fica numa intriga mental, mas depois aí é um super exercício de autoobservação. Total. E quando você se supera, é tão prazeroso, né? Quando você fala, nossa, eu dei conta, e eu tô melhorando, e agora tá fluindo, né? E começa a achar gostoso. Então, a coisa vai se transformando, uma prática nunca é igual a outra. Isso foi outra coisa que me pegou do Kundalini Yoga, que é sempre uma prática muito diferente da outra. E tem repetição também, a repetição é importante. Mas existe um manancial de crias, né? Que são as séries enormes. Então, tem séries que são mais voltadas para essa autorregulação neuroendócrina, né? Muita série para trabalhar o córtex, séries voltadas para essa parte endócrina mesmo, né? Hormonal. Tem muitas séries que já estão mais ligadas a uma parte mais energética mesmo, né? Então, tem muita série para elevar a energia Kundalini, estimular o equilíbrio dos chakras, séries para trabalhar muito essa questão da autorregulação emocional, então, para você liberar o medo armazenado, liberar excesso de raiva interior armazenado. Então, tem muitas séries diferentes, e isso, para mim, foi uma coisa muito interessante. Eu sou uma grande pesquisadora, eu adoro pesquisar, então a Vanessa sabe, eu tenho 500 livros físicos. Amor! Mas eu pesquiso muito online também. E é muito gostoso que eu tô sempre me surpreendendo. Tem hora que eu fico assim, eu acho que eu já conheço tudo. Porque não é possível, já dei tanta aula e já pesquisei tanto. Não que eu dei todos os crias, é óbvio que não, né? Porque tem, sei lá, mais de 5.000 crias, né? Nossa. Já registrados. Então, óbvio que eu não dei tudo, mas eu já passei por vários e já fiz muitos. Mas, assim, é muito legal quando você vai pesquisando, você vai descobrindo mais e mais práticas, assim. Então, isso é muito interessante. Você fala, uau, não conhecia essa prática. Então, é muito legal, assim, isso do Kundalini Yoga. As práticas, elas estão estruturadas já, mas a gente cria muito através, né? A gente tem o professor de Kundalini Yoga, ele tem esse papel de, assim, a gente segue uma sequência do CRIA, que é a série, né? Que está montada ali, que tem um começo, meio e fim. Mas você faz um aquecimento livre, que você pode misturar, trazer outras práticas, trazer suas sabedorias, trazer a dança, que eu e a Vá a gente traz bastante. Você faz a série e depois você fecha com uma meditação. E a meditação você também escolhe livremente para combinar com aquele CRIA ou não. Não tem que necessariamente combinar, você pode dar uma série voltada para o... não sei, para o corpo físico, assim, sabe? Uma série para o fortalecimento muscular e aumento da vitalidade. E você pode escolher uma meditação para a abertura do coração. Não necessariamente tem que ter uma ligação óbvia entre a série e a meditação. Sim. Mas, às vezes, é legal fazer também. Isso é muito do professor, do programa que você está fazendo. Então, eu trabalho muito com programas temáticos. Eu gosto muito, né? Sim. Eu ia te perguntar uma coisa, como se uma pessoa quisesse te contratar como professora particular. Uhum. E eu queria saber como é que funciona. Primeiro você conversaria com ela, vamos supor que ela quisesse trabalhar algum ponto específico dela. Sim. Você montaria uma sequência de crias, ou enfim, para justamente, né, específica para aquela pessoa. E quando você está numa aula que tem várias pessoas, é diferente, claro. né? Sim. Não, total. Eu trabalho das duas formas, assim, né? Porque eu trabalho com turmas, que aí eu faço programas temáticos e a gente vai navegando naquele programa juntos, né? Então, nesse momento agora, a gente está trabalhando, assim, a gente estamos trabalhando já há anos com vários programas diferentes, né? Então, a gente já fez programa para digestão emocional, digestão e sabedoria emocional, programa de relacionamento mais consciente com a mente, saúde mental, um programa voltado para o desapego. Há pouco tempo a gente estava fazendo um programa voltado para mudanças, sabe? Um programa que apoia a gente com as mudanças da vida. E é claro que são recortes que eu vou fazendo também, na minha criatividade, a forma, né, a minha interpretação de práticas que possam apoiar nesses temas. Mas com as aulas particulares, é justamente isso, é um programa mais personalizado. Então, eu converso com a pessoa para entender o momento de vida dela e o que ela está precisando ou querendo. E tem pessoas que falam, não, eu quero que você
me direcione e siga a sua intuição. Sentindo o que eu falei para você... Eu tenho uma aluna que começou assim, que é a minha prima até, ela começou com uma questão no ombro, então ela queria muitas práticas, ela falou assim, não, eu tô mais ligada no físico, eu quero mais mobilidade, quero melhorar das dores, então ela chegou com esse foco, e aí a gente ficou um pouco nisso, e depois ela estava muito melhor, ela foi melhorando, ela falou assim, agora... pode, sei lá, propor o que você quiser, não sei o que eu fui conversando com ela. E aí era muito engraçado que toda aula ela fala, nossa, essa aula era o que eu estava precisando. Você é muito bruxa, você trouxe o que eu estava precisando. Sei lá, eu falava, hoje a gente vai fazer uma prática para isso. Aí explicava, contextualizava, ela... Aí depois, às vezes no final, ela falava, nossa, era o que eu estava precisando. Muito bom. Aconteceu um negócio ontem, que sabe? Fez muito sentido. Isso acontece, mas assim, tem outros alunos que têm um programa mais personalizado mesmo. Assim, eu tinha uma aluna que era professora de matemática e ela falava que cara, eu tô sempre muito no mental demais, Imagina, assim, né? Sabe? Ela tô muito no mental, eu quero trabalhar a minha intuição, eu quero conectar mais com a espiritualidade, Então, assim, eu trouxe muitas aulas, né, com essa pegada. Eu tinha uma outra aluna que estava em Portugal, uma época que tinha muito problema de insônia e de ansiedade. Ela estava vivendo uma situação delicada com um parceiro dela que estava com uma doença complicada. Então, a gente fez muitas práticas nesse sentido, para estimular o parasimpático, sabe? Muita meditação, muito pranayama, para aumentar a resposta de relaxamento, muitas práticas para ajudar com sono. Então, eu também passo dever de casa, aí depende da pessoa querer fazer. Dever de casa, que eu falei que é nem professor escolar, né? Mas assim... Mas é que a pessoa tem que praticar. Passa um sadhana para a pessoa, né? Uma sugestão de sadhana, sabe? Para a pessoa poder fazer, para ir criando essa autonomia, fazendo a sua própria prática, porque isso fez muito bem para mim. Então, eu gosto de, sabe, falar, cara, é muito importante a aula aqui comigo, é importante, mas é muito importante você desenvolver a sua prática também, né? Sim, pegando um parênteses, que tem essa questão na Kundalini também da repetição, se você quiser falar um pouco disso também. Sim, não eu acho que todo yoga tem esse lugar da repetição, né? Eu percebo isso, mas no Kundalini é justamente a gente fala que as práticas, quando você repete uma prática por 40 dias, é uma prática que vem tentar quebrar um velho hábito, assim, sabe? Transformar um hábito. Aí tem vários tempos, né? Aí 90 dias... é quando você começa, então, a afirmar esse novo hábito. Na verdade, 40 dias é para você começar a criar um novo hábito, ou seja, romper com o velho e criar um novo. Aí, se você faz a mesma prática por 90 dias, diz que essa prática vai te ajudar a afirmar esse novo hábito. Aí, 120 dias, começa a criar uma fusão entre você e o novo hábito. O novo hábito começa a se tornar quem você se tornar o hábito. Assim, um pouco nesse lugar de... aquilo começa a ficar mais integrado na sua vida. E depois 1000 dias, que já é um mais avançado, né? Não é para amadores. Você repetir a mesma prática por 1000 dias consecutivos. Ou seja, você, né, todo dia, não precisa ser no mesmo horário, mas assim... uma dica, assim, que é muito prática, que acaba ajudando para quem está querendo fazer meditação todo dia, é ter um horário que, claro, que você tem dia ou outro que não vai dar conta de acordar tão cedo, para quem, né, prefere fazer de manhã cedo, ou então à noite, tem dias que você vai estar com muito sono, vai começar a meditar e vai dar cabeçada. Então, você tem que... cada um vai achar o seu horário, e se não der para fazer nesse horário, tá tudo certo, faz no aeroporto, faz aonde der, sabe? Assim, na sala de espera de algum lugar, mas faça a sua prática, sabe? Reduz o tempo um pouco, mas faz. Então, o importante é fazer, um pouquinho que seja a cada dia. Quando você faz a prática por 1000 dias, aí diz que você ganha maestria sobre aquele hábito e ganha essa capacidade de aperfeiçoamento. Você e o hábito se aperfeiçoando nesse lugar do autoaprimoramento mesmo, que é uma busca do autoconhecimento, que eu acho que o autoconhecimento não busca a perfeição. A perfeição não existe, mas ele busca um refinamento constante. A gente sempre pode refinar, qualificar, aprimorar. Nesse lugar, né, de buscar tá mais feliz com você, e assim você serve melhor, tá? Sabe? Serve a si mesma para poder servir melhor ao outro, as suas relações, se relacionar melhor com os outros, e fazer mais diferença no mundo também, né? Assim, quanto mais, né, chaminhas iluminadas por dentro, não no lugar de iluminação clichê, né? A gente está falando aqui dessa iluminação de você
começar a conseguir irradiar mais o seu brilho, né? Eu estava falando disso com os alunos do yoga de rua hoje. Eu falei, gente, todo mundo aqui é iluminado. Eu não sou, não. É. Eu falei, sim. Eu trabalho no projeto Yoga de Rua, pessoas em situação de rua, que muitas pessoas estão numa situação de extrema vulnerabilidade. E perdem essa noção e acham que né, elas são tão estigmatizadas que elas começam a acreditar nisso, né? De que, eu não tenho nada de melhor para dar, tal, é isso. Ou não tem jeito para mim, ou eu não tem né? jeito para mim, E assim, então a gente trabalha muito, além das aulas, a gente conversa muito, a gente está estudando, a gente estuda livros e a gente conversa, né? Tem muita escuta também, então hoje foi muito bonito, assim, né? Alunos trazendo falas muito fortes e a gente está lendo um livro da Bell Hooks, né? Que, né, a gente não lê livro só sobre o yoga, a gente lê vários temas, mas muito a ver com autoconhecimento. A gente está lendo um livro sobre o amor, né? Tudo sobre o amor, da Bell Hooks. E aí ela terminou o capítulo hoje falando isso, falando que todos temos essa chama interna. E quanto mais a gente deixa essa chama irradiar, mais a gente também atrai pessoas que estão irradiando essa mesma chama. Vibração. Então a gente vai... E a gente vai criando essa chama coletiva. Entendeu? A gente vai saindo do eu só, não adianta você ficar irradiando sozinho, assim, não é que não adianta, mas você vai ser muito mais potente a sua chama à medida que ela se conecta a outras chamas, e a gente vai criando essa chama coletiva, essa fogueira, né? Para iluminar todo mundo, né? Então, Fê, nessa reta final aqui do nosso bate-papo, queria que você contasse também um pouquinho da relação da yoga com a família, né? Se você tem algo para trazer. Eu queria trazer também o bacana, além da minha conexão com você, mas eu lembro uma época que eu estava com um amigo com uma depressão muito forte, ele estava sofrendo muito e eu ainda era sua aluna na época, não estudava, e eu falei, tem algum CRIA que cuida, que trata de depressão? E você pesquisou e falou, tem sim, vai. Eu falei, você pode dar aula para ele? É em inglês, ele não fala português, e você ainda um pouco assim, mas eu achei tão lindo assim que você pegou essa causa, se dedicou, e ele até ficou seu aluno durante uma época, né? E ele depois me trouxe que a aula foi algo muito importante para o processo dele de recuperação, e aí depois até eu lembro quando eu fiz a formação, quando a gente dá aquela aula prática, eu quis fazer essa aula em homenagem a essa cura, né? Que, enfim, veio através da Kundalini Yoga. Então, eu queria que você falasse um pouco disso, da relação dos seus alunos, coisas que você sentiu que trouxe uma cura para seus alunos, e também falasse um pouco da Kundalini com a sua família, assim, se você tem algo legal para trazer sobre isso. Fico até emocionada de lembrar, porque, assim, para mim foi muito emocionante o seu feedback dele, né, sobre a melhoria, assim, que ele foi sentindo desde a primeira prática, né, esse efeito rápido. E também te ver dando aula, né? Você foi uma das minhas primeiras alunas, assim, particulares. A Vanessa me ajudou muito também, porque a gente fazia aula, eu dava aula para ela, em particular, online, e ela me dava muitos feedbacks, a gente tinha essa troca, né? Porque ela é uma praticante de yoga muito mais tempo do que eu, só que o Kundalini, ela estava nova no Kundalini. Então, a gente foi crescendo juntas nessa troca muito, muito interessante. Depois eu dei muita força para ela, junto com outras pessoas, né, para ela fazer a formação, e ela hoje é uma grande professora de Kundalini Yoga, então eu tenho muito orgulho também. E eu tenho outra aluna particular lá na Espanha, que é brasileira, mora na Espanha, que também virou professora, que também se inspirou através das nossas aulas, então eu acho muito legal isso, assim, contribuir com o caminho de cada um, né, mas e sobre essa questão com a família, é muito interessante, porque, assim, eu não tento nunca influenciar ninguém no sentido de ficar repetindo, você tem que. Eu acho que a gente vai inspirando pelo exemplo, né? Porque ainda mais com a família mais próxima, sabe? Sim. Então, assim, eu já propus algumas coisas, já dei aula, sei lá, em algumas situações assim, familiares, conduzir alguma meditação, e às vezes, né, o pessoal faz meio brincando, não faz levando tanto a sério, eu acho engraçado, mas eu já dei aula durante um tempo para uma tia minha, que essa assim, mas essa era fácil, porque já é meditadora, ela fez muito bem ela, fui no hospital uma época que ela estava internada, ajudou bastante, e um grande presente para mim, muito recente, é ter começado a dar aula para minha mãe, que está com 85 anos, que é uma intelectual, sempre
muito desconectada, assim, da espiritualidade, no sentido... porque era a escolha mesmo, porque talvez ela não teve... Foi uma educação muito cética que ela teve sempre, e ela foi para esse caminho do mundo acadêmico, da ciência, e criou um pouco essa cisão que a gente acaba criando, né? Entre ou é ciência ou é espiritualidade. E hoje as coisas estão conversando mais, mas não foi sempre assim, né? Sim. Então, e ela vem de Graças a Deus, ela vem de um meio acadêmico bem sólido, uma grande professora, cientista política, aposentada. E ela começou a se abrir agora para muito interessante, a gente falou dos ciclos, né? Ela está com 85 anos, ela está num ciclo de vitalidade muito interessante, que ela nunca lidou muito com o corpo, sempre ficou muito na cabeça, sempre teve essa separação, corpo e cabeça, e ela mesma se definia como sedentária. E ela começou a praticar exercício físico primeiro, eu fui uma grande incentivadora dela começar a praticar, ela começou a caminhar, e ela está tendo uma situação de luto em vida, meu pai está numa situação muito delicada de saúde, então ela começou, e ela estava muito cuidando dele, só cuidando, eu comecei a falar, mãe, você precisa autocuidado, você tem que se cuidar até para você estar mais forte para cuidar dele. Ela começou a caminhar na lagoa e depois começou a fazer personal com um grande amigo meu irmão, Thiago. Ela faz personal agora 3 vezes por semana. E eu comecei a dar aula de yoga para ela, assim, praticamente meditação e pranayamas, as nossas aulas. Mas muito interessante, assim, trazendo muita coisa do Kundalini Yoga para as nossas práticas, muito relaxamento também. Eu trago um pouco do Yoga Nidra, que é um campo que eu venho estudando também. E tem sido um presente, assim, a gente precisa voltar, mãe, a gente precisa voltar. Porque, assim, ela teve um problema de saúde, parou, e a gente está, né, coisa de família, enroladas para voltar, mas vamos voltar às nossas práticas, porque para mim estava sendo um grande presente, e ter os feedbacks dela, ela é uma super professora, uma super boa aluna também, que ela leva muito a sério, depois ela me dá feedbacks sinceros, ela fala, não, essa aula eu gostei menos, eu senti isso, aquela aula eu senti uma coisa forte, ela não sabe explicar direito, mas ela tem conectado, ela tem relaxado profundamente, então tem sido muito legal. Mas eu não tento convencer ninguém, sabe? Eu acho que cada um tem seu tempo. Sim. Eu dou aula para uma prima. Então, assim, minha família tem pessoas que são praticantes e que têm uma conexão maior. Mas todo mundo respeita, todo mundo, sabe? Tem uma coisa de respeito grande pelo caminho de cada um. E a gente conecta em 1000 outros pontos. Talvez a gente não conecte, eu com meu marido, com meus filhos, talvez a yoga e a meditação ainda não sejam um ponto de diálogo, de conexão, mas temos muitos outros, né? Sim. E é isso, assim, eu acho que a gente tem que respeitar a diferença, a diversidade. Não, com certeza. Né? Yoga é isso também, né? Também, claro. E fala pra gente, tem algum curso, alguma formação que você está participando? Conta aí quais são os próximos projetos. Sim, eu estou envolvida já nesse universo de formação em Kundalini Yoga já tem um tempo. Eu estava, né, no Kundalini, é uma escada que você vai com calma, com paciência, né, escalando ela até você chegar a ser professora de formação. Então, esse ano eu estou estreando como professora de formação. Assim, ano passado eu já trabalhei num curso maravilhoso, com uma equipe maravilhosa, mas eu estava num lugar ainda coordenando alguns processos dentro da formação, coordenando umas mentorias, encontro com os alunos para tirar dúvida, coordenando os practicums, que são as aulas práticas, que é um papel já muito importante, mas esse ano realmente eu já assumo temas, né, do curso para ser a professora do tema. E eu tô muito feliz, assim, que eu tô com uma equipe realmente maravilhosa. Dream Team da Kundalini Yoga, gente. Pronto, falei. Amor! Pois é. Então você pode falar o Vou nome? falar, claro. O professor Jivanpreet é um dos professores, professora Guru Sangat. É uma equipe que está ao redor do Brasil, né? São professores que são de Minas, que é Guru Sangat, Jivanpreet e Simiranjit. São professores de BH, de Minas. O Kundalini Yoga é muito forte em BH, tem um núcleo muito forte, muito bacana. E a professora Satananda, de Brasília, e eu aqui do Rio de Janeiro. Somos nós 5. A gente está formando um time, né, para dar aula nesse curso, coordenar as mentorias, e vai ser um curso 100% online, que vai começar 26 de abril. A gente já está divulgando, então, assim, os temas são muito interessantes, a gente está com um olhar também de revisitar, enfim,
de trazer temas contemporâneos para dialogar também com os conhecimentos do yoga, do Kundalini Yoga. A pessoa tem que ser praticante de yoga ou pode vir do zero? Se a pessoa já é professor, pode fazer o curso? Tem aí alguma dica? Sim, então a gente está, inclusive, incentivando, né, pessoas que já fizeram curso há um tempo atrás e querem fazer uma reciclagem, porque tem uma releitura de muitos temas, então vai ser um curso muito interessante para a gente revisitar muitos temas do Kundalini Yoga a partir de um olhar mais contemporâneo, dialogando também com a filosofia contemporânea, dialogando com o momento atual do mundo, dialogando com muitas mudanças que o próprio Kundalini Yoga foi vivendo ao longo dos anos aqui no Ocidente. E a gente também está totalmente aberto para pessoas 100% iniciantes. Tem uma característica do Kundalini Yoga muito importante, é que é uma prática democrática, acessível e simples, assim. Então nossa, me deu vontade. Deu vontade aqui. Não, é para todo mundo, de fato, assim. Realmente é para todo mundo, é para todas as idades, todos os corpos e todas as cabeças também, porque eu acho que é isso. A gente quer um curso baseado na troca, no diálogo, na interação. Vão ter muitas dinâmicas interessantes de troca para aprofundar. Então, é prático, sim, é um curso para a gente aprender a tecnologia, as ferramentas, todas as ferramentas, pranayamas, asanas, meditações, uso do som, mas tem um aspecto também super profundo de mergulho na filosofia, de mergulho na ética, de mergulho em processos de autoconhecimento, de autocura, de aumentar assim, esse campo de inter-relação mesmo, né? Você com o outro, você entender como é que é você nas suas relações, sabe? Aprimorar, é isso que a gente está falando, de qualificando, né, a nossa ação no mundo a partir primeiro desse olhar interno de autocura, de autoconhecimento, que é a partir daí que você consegue qualificar melhor a sua presença no mundo, né? E ser mais enfim, a gente ir semeando aí talvez esse mundo melhor, né? Esse um mundo, enfim, mais justo, mais ético, mais consciente, mais amoroso. Eu acho que esse é um dos objetivos dessa formação, sabe? Essa equipe está muito engajada, uma equipe criativa, inovadora, então estou super feliz e grata de fazer parte. Então venham conhecer, eu estou divulgando no meu Instagram, A gente vai botar, a gente vai botar escrito ali no Spotify, no YouTube para as pessoas. A gente está divulgando nos 5 Instagrams aí desses professores que eu falei. Mas repete aí o teu Instagram? O meu Instagram é Ferdinisa Cal e a maioria das informações do curso está no site do Espaço Warreguru, www.espaçowarreguru.com.br. O Warreguru. Depois a gente pode escrever. A gente vai colocar na descrição. E, gente, vocês entenderam porque ela é minha musa? Vocês entenderam, gente? É uma deusa, é uma diva divina. 2 filhos, marido, mãe, pai, cachorro. Ela dá conta de tudo perfeitamente, gente. Professora de vários projetos, yoga de rua que a gente participa. Yoga na laje, na Rocinha. Então a pessoa trabalha, a pessoa serve. Gente, é uma deusa, né? Então a sigam, participem, façam o curso, façam a formação. Eu super incentivo, porque realmente... Ou façam aula particular também. Também. Que assim, ela participa muito também do meu processo evolutivo e eu sou grata de ter essa mulher na minha vida. Essas mulheres. Muito obrigada, Fernanda. Muito obrada por participar do nosso No Flow do Prana! Tchau, gente. Tchau. Obrigada, gente. Obrigada, Fê. Satnam. Warreguru. Namastê, Satnam.